O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Conosco hoje, Orson Peter Carrara. Como vai, Orson? Tudo bem, é uma satisfação novamente estar aqui com o nosso programa Transição, esse programa que nos permite discutir os assuntos à luz do Espiritismo, é uma grande satisfação. O Orson, para quem não conhece, é um grande trabalhador da doutrina, já esteve aqui em nosso programa como entrevistado e também entrevistando outras pessoas. E hoje a gente vai tratar aqui do mais recente lançamento do Orson, que é o livro A Alma do Espiritismo. Orson, há uma frase de Kardec na Revista Espírita que chamou muito a sua atenção. Então eu queria que você comentasse com os nossos amigos o que é a Revista Espírita, que frase é essa e por que te chamou a atenção. A Revista Espírita é uma publicação que foi iniciada, fundada por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, em 1858. Ela veio a público em sua primeira edição no dia 1º de janeiro de 1858. Essa revista foi dirigida e produzida pelo próprio Allan Kardec durante o tempo de sua encarnação, de 1858 até 1869, quando ele desencarnou. E durante esse tempo, essa revista, publicada em fascículos mensais, representava as experiências do codificador, as suas abordagens sobre fatos que ele presenciava, as experiências que lhe eram trazidas por correspondências, etc. De forma que ele fez dessa publicação um verdadeiro laboratório de experiências das pesquisas em torno dos fenômenos espíritas. E essa publicação acabou virando um livro publicado agora que está à disposição. Cada ano, os fascículos mensais de janeiro a dezembro de cada ano formam um exemplar, um livro. Então nós temos uma coleção de 1858 até 1869 de livros da Revista Espírita, que constitui um documento preciosíssimo, desconhecido ainda da maioria dos espíritas, com textos brilhantes, com abordagens espetaculares. E dentre os vários textos à disposição, estudando a Revista Espírita, até para fazer palestras, para abordar em artigos, nós nos deparamos com uma frase que realmente nos chamou muita atenção. Dirigindo-se aos espíritas numa de suas palestras, Allan Kardec fala que a caridade é a alma do Espiritismo. Esta alma saltou aos nossos olhos e tivemos a ideia, a motivação para abordar a caridade em seus múltiplos aspectos. A obra foi editada pela Mitos, é o meu 10º livro, e posso considerar que entre os livros que eu tenho 10 livros publicados, esta obra posso considerar que é o meu melhor trabalho, porque o autor também tem opinião, né? É a opinião do próprio autor, pelo trabalho de pesquisa desenvolvido. Porque ele foi baseado essencialmente, inspirado, motivado, pesquisado através dos textos constantes de O Evangelho segundo o Espiritismo. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo, como sabe o telespectador, o estudioso do Espiritismo, é uma obra em que Kardec pegou as máximas morais de Jesus e comentou-os através do pensamento espírita. Então, cada máxima moral de Jesus é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec faz comentários sobre a máxima, à luz dos princípios espíritas, e acrescenta em alguns capítulos, porque não foram todos, aquilo que ele chama instruções dos espíritos. E esta obra apresenta, pois, o caráter consolador, confortador da doutrina espírita, porque vai analisando o aspecto religioso do espiritismo, vai apresentar ao estudioso da doutrina espírita toda a moral de Jesus, os seus ensinos comentados à luz do espiritismo. E quando nós começamos a estudar isso, nós vamos encontrar preciosas mensagens assinadas, por exemplo, por Vicente de Paulo, essa grande expressão, esse apóstolo da caridade, que vai destacar a importância do amor, a importância da caridade e do atendimento ao próximo. É muito interessante, por exemplo,
que nós vamos encontrar uma mensagem de Elisabeth de França, falando, por exemplo, sobre a questão da caridade para com os criminosos. Porque muitos de nós somos levados diante dos fatos que sacodem a mentalidade humana na Terra e mesmo no Brasil. Nós temos uma tendência humana de agressividade, de julgar aqueles que violentam, que torturam, que massacram, que trazem sofrimentos para a sociedade com crimes, com roubos, com torturas, como classificá-lo como um miserável. E o Espírito sugere: não o chame é um miserável, é uma criatura de Deus também, destinada a progredir, mas que está atormentada, é uma criatura que está perturbada em suas emoções. Então, ela também precisa de nossas preces, ela também precisa do nosso apoio, porque a prece, conforme explica o próprio Allan Kardec, nos capítulos finais do Evangelho, ela estimula a coragem naquele que está perturbado, naquele que está no fundo do poço, na expressão entre aspas. Então a caridade também engloba isso. Mas aí muitas vezes, muitas pessoas perguntam: e as vítimas das torturas? Como é que ficam as vítimas? As vítimas estão enquadradas também em processos provacionais, expiatórios ou necessidade de aprendizado. Mas todos são filhos de Deus e nenhum deles está desamparado da misericórdia que está sempre presente. Enquanto nós vemos esses fatos que mexem com a nossa emoção e que abalam o cenário nacional e internacional, a caridade também se faz presente. Porque diz o próprio Kardec, como já até repetido no bloco anterior, que não há nenhum de nós que não necessite da indulgência, quer dizer, de percebermos a necessidade do outro. Então, aquele que agride, a pessoa que maltrata, a pessoa que mata, que tortura, que rouba, é uma pessoa que está doente, que está enferma, necessitada da caridade e do atendimento, para que a sua mente se asserene. E este é o aspecto extraordinário da caridade, né? Porque nos permite esse exercício de entender a dificuldade alheia da situação em que a pessoa se encontra. Eu sei que sai um pouquinho do tema, mas dentro disso que você está comentando, eu queria que você desse uma pincelada sobre a lei de causa e efeito, que é mais ou menos o que você estava comentando, da indulgência, essa coisa toda, que todos estamos inclusos também nessa lei, né, Orson? Todos nós que estamos encarnados neste planeta somos espíritos em processo gigantesco de aprendizado. Não é a primeira vez que estamos no planeta, nem a última. Viemos de várias existências e teremos muitas existências pela frente para promover o crescimento intelecto-moral, como lei de Deus. A lei de causa e efeito funciona de maneira que todo mal que façamos aos outros, teremos que reparar. Como o bem também, né? Como o bem também. Não é castigo, é consequência, porque Deus não premia, nem castiga. Ele estabeleceu leis que fazem-nos responsáveis pelas lesões que causamos no próximo e em nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, um detalhe importante que você levantou: todo o bem que fazemos ao próximo retorna para nós em forma de alegria, de bênçãos, de proteção. Então, toda movimentação, toda iniciativa que beneficie as demais pessoas, ou uma pessoa que seja, o seu trabalho de amor, a caridade do atendimento material, mas a caridade do afeto, do relacionamento, toda a alegria que a gente proporciona para os outros, volta para nós em bênçãos igualmente de alegria, de saúde e de proteção. A gente não percebe que é o comprometimento do bem que nos protege. Então essa é a essência da obra Alma do Espiritismo, mostrando a importância de fazer o bem, que é tão bem inspirada pela doutrina espírita. Orson, eu achava bastante importante também que a gente pudesse ressaltar exemplos de caridade de outras religiões. Não é uma prática só do Espiritismo, nós temos uma infinidade de pessoas aí no mundo que fazem essa prática com bastante nobreza, com bastante vontade de auxiliar o próximo. Perfeitamente, né? Nós temos exemplos notáveis na história, nós não podemos nos esquecer de exemplos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, a nossa querida Zilda Arnes, o Papa João Paulo II, com os exemplos formidáveis que forneceu à humanidade. E nós temos iniciativas como Martin Luther King, que lutou, Mahatma Gandhi, que não derrubou sangue, apenas com a paz ele conseguiu transformar, o nosso Mandela. São exemplos marcantes de caridade autêntica, quer dizer, do ser que se preocupa com a tranquilidade do próximo, que luta pelo bem-estar coletivo. Mas o mais interessante ainda, Coelho, é pensar nos exemplos anônimos, que não ficam famosos,
que são pessoas do nosso quarteirão, do nosso bairro, que sabem silenciar na hora certa, que sabem falar na hora certa, que compreendem, que toleram, que amam espontaneamente. Tudo isso são aspectos da caridade. Tanto o prato de sopa que se oferece em casa, como o gesto de tolerância com o marido, com a esposa, com o filho, com o vizinho, no trânsito, no trabalho. Veja quanta coisa que é a caridade. E hoje, como nós já citamos, de forma simples a gente pode exercitar a caridade, né, Orson? Está ao alcance de todos nós, não requer prática, requer a prática, mas não é nada do outro mundo, né, Orson? Pede apenas que tenhamos boa vontade e que nos coloquemos no lugar do próximo. E quando tivermos dúvida sobre como agir, que decisão tomar diante das situações complexas, difíceis, porque existem situações que nós não sabemos que decisão tomar, basta que consultemos a caridade. A caridade nos norteará o caminho, porque a caridade pensa antes nos outros do que pensar em nós. A caridade sempre pensa no outro antes de pensar em nós, seja isso individualmente ou coletivamente. No Espiritismo, nós temos uma pessoa que foi considerado bandeirante, né? Caibar Schutt. Como é que você associaria a figura de Caibar à caridade, Orson? Que lembrança carinhosa você faz, Coelho, porque o nosso Caibar Schutt, o considerado bandeirante do Espiritismo, recebeu também o cognome de o pai dos pobres de Matão, além de ser considerado o espírita número 1 do Brasil, exatamente pelos seus exemplos de amor ao próximo. Caibar Schutt foi uma criatura desprendida, uma criatura que amou as outras criaturas. Caibar Schutt recolhia os mendigos pela rua, levava para casa, dava-lhes banho, cortava-lhes a barba, dava-lhes comida na boca, dava-lhes remédio, fazia-lhes passes. O passe também é uma tarefa de caridade. E, principalmente, atendia graciosamente. O Caibar Schutt foi um exemplo marcante de caridade, porque ele nunca desprezou ninguém. Ele sempre atendia a todas as criaturas. E um detalhe interessante, Caibar Schutt também amava os animais. Caridade até para com os animais. Um exemplo marcante que deixou marcas na história do movimento espírita, da própria doutrina espírita nacional e internacional. Porque, essencialmente, Caibar Schutt foi um homem bom, alguém que não desprezou ninguém, alguém que amou o próximo e fez da sua vida um exemplo de dedicação, de humildade e de desprendimento, porque tocado pela alma do Espiritismo, como ensina Kardec, que é a caridade. Orson, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações para os nossos amigos de casa, temos uns minutinhos ainda, mas que você deixasse o seu recado para os nossos amigos com relação ao exercício da caridade. Nós queremos lembrar aos nossos amigos espíritas, aos nossos telespectadores de outras crenças que em todo o Brasil nos assistem nesse instante, de nos lembrarmos sempre de Jesus, de nunca nos esquecermos de Jesus, porque Jesus em qualquer situação, e o seu exemplo inspirou todos esses notáveis exemplos que se espalharam pelo mundo em todas as religiões, Jesus sempre se coloca para atender a necessidade alheia. Ele sempre procura enxergar o que o outro precisa, o que atormenta o outro, de que forma pode atenuar as tensões, as dificuldades do próximo. Jesus nos ensinou o amor ao próximo. Se inspirarmos a nossa vida e buscarmos no exemplo dele para a nossa conduta, estaremos pensando no outro antes de pensar em nós, e aí estaremos praticando a caridade. Porque a caridade, fora dela, não há salvação. E por que não há salvação? Porque a caridade nos livra de perturbações, a caridade nos protege, a caridade nos ajuda a viver, nos faz melhores na condição humana e nos faz felizes, tanto na terra quanto na outra vida. Muito obrigado, o nosso abraço. Orson, só lembrando para os nossos amigos de casa que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então a gente conta com todos nesse trabalho de auxílio da divulgação da doutrina espírita. E esperamos todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!